Oi, pessoal. Eu vou falar um pouco mais hoje sobre o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu já falei num outro vídeo sobre algumas características do TAG. Nesse eu vou falar um pouco mais sobre a atuação comportamental da terapia cognitivo-comportamental, como se dá o tratamento. Então, eu vou falar de alguns itens específicos da TCC. Um deles é a avaliação funcional. Em primeiro lugar, quando uma pessoa chega com transtornos de ansiedade, nós fazemos o que chamamos de uma avaliação cognitiva, emocional, fisiológica, comportamental, que é uma análise ou uma detecção dos pensamentos que mantém o padrão ansioso. Então, a gente ensina também a pessoa a ela ficar atenta aos gatilhos que levam ela à situação de ansiedade, né? A gente ensina técnicas de solução de problemas, ou seja, uma visão mais funcional e positiva dos problemas que a pessoa tem. Muitas vezes não são problemas só imaginários da cabeça dela, são problemas reais e graves que ela enfrenta. Mas a todo tipo de desafio nós temos nossa escolha de como a gente vai responder. Então, um outro ponto, além das técnicas que eu já citei, é a exposição gradual do, de coisas ansiogênicas, ou seja, a gente vai levando a pessoa a ela se expor de forma positiva à situação ansiogênica. Então, as situações que geram ansiedade são enfrentadas, digamos, conforme uma hierarquia, sempre começando do mais fácil. Uma situação menos ansiosa, menos ansiogênica, ela é exercitada. Primeiro, por exemplo, nós podemos fazer esse exercício mental. Depois, a gente passa para os elementos presenciais. Muitas vezes, o terapeuta de TCC, o psicólogo, ele faz esse tipo de sessão quando tem fobias ou mesmo síndrome do pânico ou TAG fora do consultório, para que a pessoa vá treinando ali primeiro com o apoio do terapeuta, né? Então eu já fiz sessão de avião, de metrô, então, ou de elevador também, esse até que é razoavelmente fácil, porque qualquer lugar perto de um consultório vai ter elevador. Mas, enfim, às vezes é bem interessante que o terapeuta saia do ambiente protegido do consultório, depois de um preparo, evidentemente, e passe a ir mais especificamente no foco daquilo que a pessoa não lida bem. Então, uma coisa importante, não tentar evitar focar o pensamento naquilo que você pode fazer bem, mesmo nas situações temidas, ou seja, em vez de se ver fracassando ou respondendo mal para aquela situação, você se vê sendo forte, você se vê trabalhando as suas crenças disfuncionais de que você não vai ser capaz de aguentar se tal coisa acontecer. Então, a gente pode começar treinando a parte mental, depois partir para a parte, digamos, real, né? Então, essa disponibilidade, muitas vezes, do terapeuta de passar mais do que uma hora com o seu cliente até que baixe o nível de ansiedade dele. É muito importante que a cada exercício que a pessoa consiga trabalhar também o relaxamento em casa, que é treinado e depois, primeiro no consultório, depois é treinado em casa. Então, a pessoa vai constantemente respondendo fisicamente de forma diferente. O relaxamento, a respiração profunda traz muitos benefícios, isso já é muito conhecido, muito falado. Então, tem questionários também específicos que a gente aplica para testar o nível de ansiedade, preocupação, as áreas que a pessoa tem mais ansiedade.
ela aprende a auto-observar os sinais que levam ela aos sinais do próprio corpo, que levam ela a ficar ansiosa, ou seja, ela procura ver os gatilhos e como que o corpo dela responde. Ela aprende a se conhecer melhor quanto às reações corporais que ela tem. É super importante o dever de casa. A gente fala muito na TCC que a gente o paciente, o terapeuta são muito participativos. Eles combinam deveres de casa e o cliente ele vai exercitar, igualzinho a uma musculação. Não tem como uma pessoa ficar com um músculo rígido, um músculo trabalhado, se a pessoa faz musculação 15 minutos, uma hora, uma vez na semana. Então, na mente, a gente vê que dá muito resultado fazer dever de casa. E nisso entram os autorregistros. São questionários, a pessoa vai anotar, pontuar, digamos assim, de uma forma subjetiva, quanto aos exercícios que vão ser elaborados pelo terapeuta e aceitos pelo cliente, né? Então, para quê? Para que a pessoa possa treinar novas respostas para trabalhar melhor com as incertezas da vida, com aquilo que ela não lida bem. Então, pessoal, tem os recursos para trabalhar com o TAG na TCC são inúmeros. Eu dei alguns exemplos daquilo que a gente trabalha mais constantemente, mas tem várias outras coisas que escapam aqui que a gente pode agregar nesses exercícios e no enfrentamento desse distúrbio tão desagradável que é o transtorno de ansiedade generalizada ou outros transtornos de ansiedade relacionados a outros problemas específicos. Tá, pessoal? Então, muito obrigada pela atenção e até um próximo vídeo.